Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Hoje falarei sobre um livro de não ficção e um livro, na minha percepção, importante para nós, pois estamos falando de um acontecimento marcante na nossa história e ao mesmo tempo um acontecimento bem próximo quando nós analisamos a história do Brasil. Estou falando do período militar, o período da ditadura de 1964 a 1985, portanto, quem está assistindo esse vídeo, se tem ali 40 anos, você nasceu ainda na ditadura. Se você tem 50, você passou a sua infância na ditadura. Se você tem 60, 70, você viveu na ditadura militar, né? Então, é um período muito próximo, existem muitas pessoas que estiveram nesse período que ainda compartilham o dia a dia conosco. Eu nasci depois, eu sou de 97, portanto, não peguei esse período. No entanto, já estudei através de alguns vídeos, através de alguns livros, de alguns conteúdos, documentários e tudo mais, até filmes, tem muitos filmes que retratam esse período. Então, eu vou falar sobre ele hoje, principalmente sobre esse livro aqui, que o foco é a resenha dele. 1964, o golpe midiático civil-militar, do Juremir Machado da Silva, um livro bem pequeno, pouco volumoso, aí estamos falando de mais ou menos 150 páginas, de um escritor com boas credenciais. Além de jornalista, ele é graduado em História, ele é graduado em Sociologia, ele é pós-graduado em Comunicação, ele é doutor em Sociologia na Faculdade Sorbonne em Paris. Então é um cara com um currículo bem extenso, tem outras obras publicadas além dessa e escreve muito bem. É um cara claramente com viés de esquerda, no entanto, eu acho isso muito natural, tá pessoal? Eu acredito que quando um autor se propõe a falar sobre um tema tão polêmico quanto a ditadura militar no Brasil, é natural que ele vai expor ali dentro da obra um pouco do seu viés ideológico, seja para a direita ou seja para a esquerda. É difícil ficar indiferente a esse período, né? Então o Juremir, ele não ficou indiferente, ele tem o seu posicionamento no livro, mas na minha percepção é um posicionamento bem feito, não é um posicionamento que cansa, que se apresenta de forma excessiva, não. Ele está ali, ele se mostra, por exemplo, favorável ao regime pré-ditadura, né, o período presidencial, no caso do João Goulart. Ele fala ali que estava bom, que podia ter continuado, que havia uma boa aprovação da população. Ele fala sobre vários problemas que existiam no Brasil antes da ditadura ali, e que o Jango, João Goulart, né, como ficou conhecido Jango, ele queria corrigir através das reformas de base dele, que eram problemas ali relacionados à baixa escolaridade, à desigualdade social, vários problemas estruturais brasileiros, que ele queria ali começar a fazer uma mudança. Portanto, isso gerou um descontentamento da direita e acabou culminando no golpe, né? Então o Juremir, ele vai sim se mostrar favorável ao período do Jango e vai se mostrar crítico ao período militar, beleza? Mas eu acredito que qualquer obra que vocês pegarem que fale sobre a ditadura vai ter um viezinho, seja para a direita ou seja para a esquerda, e no caso desse livro não atrapalha, tá? Eu acho que até enriquece a obra, no caso, eu gostei do viés dele, não sou 100%, não concordo 100%, nem discordo, mas não vou expor tanto assim minha posição política aqui, tá? Então vamos lá, como eu estava dizendo, ele vai falar sobre o golpe midiático civil-militar. E por que midiático civil-militar? Porque na percepção do Juremir, o golpe, antes de qualquer coisa, ele foi midiático. Ele começou com a imprensa, com a mídia. A mídia influenciou o civil, o midiático influenciou o civil, as pessoas, e as pessoas foram coniventes com o militar. Então foi toda ali uma organização onde um possibilitou que o outro tomasse força, que o outro chegasse ao poder. Então foi basicamente isso, essa é a percepção que o Juremir expõe dentro da obra, e que sim, eu acho que faz algum sentido. Tem até uma frase que ele fala no começo do livro, que é a seguinte: todas as narrativas dependem do ponto de vista do narrador.
E eu concordo completamente com isso. Se eu venho aqui, eu passo uma informação para vocês, vocês estão sujeitos a receber essa informação de mim a partir do meu viés ideológico. Vocês não têm como filtrar 100% o que é viés, o que não é, vocês vão receber a informação. Vocês podem pegar minha informação e confrontar com a informação de outra pessoa. No entanto, a informação que vocês vão receber de mim, ela está sendo sim influenciada pelo meu viés. Então, a mídia ela passou informações à época para a população que eram enviesadas. E naturalmente as pessoas receberam essa informação enviesada e isso teve um peso na tomada de decisão dessas mesmas pessoas. Por isso que ele destaca a importância da mídia nesse golpe, né? Nesse período militar, nesse regime militar. Porque na percepção do Juremiro, esse golpe ele estava bolado muito antes. Se dependesse dos militares, ele teria acontecido 10 anos antes, no período do Getúlio Vargas, em 1954. Getúlio no poder, ocorre ali aquele atentado ao Carlos Lacerda, que inclusive foi um dos que se posicionaram contra Jango e a favor da ditadura posteriormente, né? Mas o Carlos Lacerda sofre um atentado ali, a pressão vai em cima do Getúlio Vargas, acusam ele e tudo mais, pressionam para que ele renuncie, ele não quer renunciar, ele vai lá e tira a sua própria vida. Ao tirar a sua própria vida, surgem muitas manifestações no Brasil inteiro e isso inviabiliza um golpe. No entanto, segundo o Juremir, os militares, segundo o Juremir e não segundo o Gustavo, os militares já tinham ali uma intenção de dar o golpe naquele momento, certo? Pois bem, não se torna possível, assume Café Filho para terminar o período presidencial, posteriormente é eleito o Juscelino Kubitschek. Depois vem ali o Jânio Quadros. Jânio Quadros abdica com um ano e pouquinho de presidência, ele abdica. E aí assume o vice, que era o João Goulart, que desde a posse já tinha muita pressão. Tinha pessoas que não queriam que ele assumisse e tudo mais. Só que ele assumiu com muita pressão e no começo ele foi um cara mais ameno nas palavras, mais tranquilo, menos extremista e tudo mais. Ele se posicionava, mas de uma forma mais pacífica. Posteriormente ele começou a mudar um pouco o discurso e cada vez mais um discurso mais à esquerda. E aí a mídia se uniu, porque de início a mídia não era toda contra ele. Mas a partir do momento que ele começou a se posicionar excessivamente, a mídia se uniu. Aí tem ali um período ali também das revoltas dos marinheiros também, que ele apoia isso também, causa uma pressão maior e permite que aconteça ali a instauração do regime militar. E por que tem essa questão toda de direita e esquerda nesse período? É muito importante nós levarmos em conta o macro. É muito importante nós levarmos em conta o contexto mundial. Nós estamos falando de um período de Guerra Fria, que vai ali basicamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 45, passa ali alguns anos, depois se estabelece uma guerra não armada, né, entre Estados Unidos e União Soviética, que vai até 1991, final do século. Então, quando nós falamos em ditadura, nós estamos ainda dentro desse período. O que acontecia é que eram as duas principais potências, no caso Estados Unidos e União Soviética, disputando quem seria mais poderosa. E é natural que, por exemplo, os Estados Unidos, o maior país da América Latina, em termos de basicamente tudo, né? Principalmente de relevância, não de território que perde para o Canadá, mas de relevância sim, é natural que ele quisesse que o maior país da América Latina se mantivesse sob sua influência. Então, os Estados Unidos influencia sim na ditadura militar. O Juremir também aborda isso dentro do livro. Houveram até matérias no New York Times que questionavam o regime do Jango, né, que é o João Goulart. Então, sim, os Estados Unidos apoiou, assim como a União Soviética apoiou várias revoluções e várias ditaduras aqui na América Latina, como em Cuba, entre outras. Então houve influência dessas superpotências em potências menores que eles tinham interesse que se mantivessem sob sua zona de influência. E o Brasil entrou nesse balaio. E optando por escolher o lado dos Estados Unidos, né? E aí ocorreu o golpe. E aí o que acontece? O Juremir, ele vai trazer à tona a todo momento trechos. Então ele pega, tal jornal publicou isso, e ele se aprofunda muito no Correio da Manhã, se aprofunda muito no Folha de São Paulo, então ele vai falando sobre vários trechos que esses jornais publicaram. E não apenas isso, mas o quanto que esses trechos influenciaram, por exemplo,
movimentos como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, certo? Então, o que acontecia era que o jornal ia lá e ele meio que falava assim, pessoal, eu vou parafrasear, vou deixar de uma forma bem simples. Caros leitores, estamos em um momento muito crítico da nossa história. O monstro do comunismo está se aproximando e o nosso presidente está próximo dele e quer nos levar para ele também. Precisamos nos levantar, precisamos pôr nossa força nisso, precisamos lutar contra esse regime que quer se instalar em nosso país. Vá para as ruas, proteste, se manifeste. E discursos assim foram naturalmente influenciando as pessoas que tinham acesso a ele. E isso fez com que, sim, parte da população apoiasse o fim do regime do João Goulart e o início do regime militar. Houve sim esse apoio de parte da população e sim, eu acredito que isso passa também pelas informações que chegaram que sim, são enviesadas. Porque à época, os jornais eles tinham interesses com esse movimento, né? E ele vai debater também essa questão dos interesses que os jornais tinham. Tinha muitos jornalistas, como por exemplo o próprio Carlos Lacerda, que era envolvido dentro da política, então é natural que ele se manifestasse. Tem o caso do Roberto Marinho, inclusive, que passado um tempo ele recebeu uma quantia na conta dele que nunca foi justificada. Então não é acusação, pessoal, informação do livro, tá aqui. Eu não estou tirando nada da minha boca aqui, são coisas do livro. Então, quem sou eu para falar alguma coisa do Marinho? Mas, no caso, a informação exposta aqui é essa. Então, tem várias pessoas que se posicionaram. O próprio Alberto Dines, que depois ficou conhecidíssimo como o líder da resistência, como o cara que era contra a ditadura, no início ele também era favorável. Ou até o Carlos Drummond de Andrade, conhecidíssimo escritor, que posteriormente foi também censurado. Ele não necessariamente era a favor da ditadura, mas ele era muito crítico a Jango, ao presidente. O que é compreensível, pessoal, é natural que as pessoas tenham ali o posicionamento e a partir do momento que essas pessoas são jornalistas, é natural que elas exponham esse posicionamento. Então o Drummond de Andrade fez, o Lacerda fez, o Marinho fez, o Dines fez, enfim, várias pessoas fizeram e o autor debate isso no livro e ele pede mais, ele pede um pedido de desculpas da mídia que segundo ele nunca se desculpou pelo que ela fez, certo? E um outro ponto já um pouco mais próximo de nós, bem próximo na realidade. Em 2009, a Folha de São Paulo ela publicou uma matéria onde ela se referia à ditadura militar como dita branda. E o Juremir ele dedica um capítulo a falar sobre isso. Porque a dita branda, quando você fala dessa forma, é desrespeitosa. Né? Porque sim, houveram pessoas que morreram por causa desse regime. Houveram pessoas torturadas no DOI-CODE em São Paulo, por exemplo. Então é um tema muito complicado para você chamar de dita branda, né? E houve já na época muita repercussão quando a Folha de São Paulo publicou isso em 2009. E por conta disso, com as pressões que ocorreram, o redator, o chefe de redação da Folha de São Paulo, salvo engano, ele se posiciona e fala, olha, realmente peço desculpas pelo que fiz, pelo comentário, foi um comentário desagradável. No entanto, eu mantenho o meu posicionamento de que, embora o termo dita branda seja pejorativo e eu me equivoquei ao usá-lo, a ditadura brasileira ela foi mais amena, mais tranquila do que outras ditaduras na América Latina com viés ideológico da esquerda, tais como Uruguai, Argentina, Chile e Cuba. Essas 4 ditaduras, segundo a Folha de São Paulo em 2009, segundo o chefe de redação, né, foram mais extremas, mais violentas, mais opressoras do que a brasileira. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é um tema que o livro trabalha também e que eu quis trazer para vocês. Ali, como eu disse, pessoal, é questão às vezes de nem ter todas as respostas, mas é questão de você pegar um livro desse e questionar. Esse livro te instigar a falar, poxa, preciso questionar isso, preciso entender melhor o que aconteceu. Então, fica aí a sementinha, né? Foi um ponto que o Juremir levantou no próprio livro dele. E eu quis trazer aqui porque faz parte da resenha, certo? Então é isso, pessoal. A principal proposta do livro é justamente essa. É falar sobre o regime militar e falar sobre a participação da mídia, né?
que inicialmente se posicionou muito a favor da ditadura militar, lembrando que, aliás, lembrando não, porque eu não sei se eu falei isso, mas é importante também, ela se posicionou nos primeiros anos, até a tomada do poder, foi muito importante, né? Influenciou vários movimentos, como eu falei, Marcha da Família com Deus pela Liberdade e tudo mais. Passado 2 anos, ou seja, ali para 1967, quando começam a surgir os atos institucionais, aí ela deu uma maneirada, ela deu uma seguradinha e falou, olha, talvez não seja bem assim, né? Vamos rever, porque eles perceberam que estava indo para um extremismo que eles não gostavam. E também depois começou a ocorrer repressão dentro da imprensa, então foi ruim para eles. Então, ainda dentro da ditadura, a maior parte da empresa mudou depois de lado de novo, voltou ali a ser crítica aos militares, né? No entanto, ela nunca se desculpou, segundo Juremir, ele destaca isso várias vezes, e ele levanta aí esses questionamentos, né? Porque ela foi fundamental para o estabelecimento do regime militar e para a derrubada do João Goulart. Então é isso, pessoal, foi a resenha de hoje. Espero ter sido claro no que eu falei, espero ter trazido um pouquinho de conhecimento para vocês, um pouquinho de curiosidade por ler mais, por ler essa obra. Acho muito válido, é um livro pequeno, rápido de ler, e que vale muito a pena, somente por ser um tema tão próximo a nós. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, deixem um comentário. Agradecer vocês, no momento que eu estou gravando esse vídeo, chegamos a 250 inscritos no canal. Sou muito grato, muito obrigado a vocês. Acordei hoje com essa notícia. Agora são 5 horas da manhã, eu estou gravando esse vídeo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Tamo junto e um forte abraço.